Bom dia, amados. Graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem. Pedindo desculpa pela demora para quem está assistindo ao vivo. E vai ficar gravado no YouTube. Para quem vê depois, em qualquer horário, vai ser tranquilo de assistir. E vamos começar pedindo orientação de Deus para a nossa conversa que vamos ter nesse momento, aqui, né, que esteja à frente aí, que o Santo Espírito dele tanto esteja comigo aqui, me usando no que ele quer falar aos nossos corações, tanto como com os irmãos aí, para receberem que nesse momento todos os nossos corações sejam terra fértil nas mãos de Deus, né, para receber essa palavra e que ela faça transformação na nossa vida, né? Então vamos pedir a orientação de Deus. Grandioso Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para conversar mais sobre a tua palavra, para aprender mais do que o Senhor quer passar para as nossas vidas, meu Deus. Que nesse momento o Senhor esteja à frente, que tudo que seja falado aqui, seja conversado, seja inspirado pelo seu Santo Espírito, para que possamos ser lapidados e a cada dia mais estarmos parecidos com Cristo, que ele seja a nossa referência diária, Pai, do que nós devemos buscar nessa terra. Te agradecemos no nome dele. Amém. Márcio, só um instantinho. Deu um erro aqui na transmissão do YouTube. Só estou tentando ver se eu corrijo aqui. Pode continuar. Como a gente já está gravando, Tá ok. então depois qualquer coisa eu subo o vídeo gravado. Tá bom? Combinado. Hoje a gente vai conversar a respeito da aula 6. Deus começa a formar o seu povo. Espero que os irmãos tenham estudado, porque é a melhor maneira de conseguir ter uma bagagem boa aí já a respeito do que vai ser conversado. E aí assim a gente consegue discutir e não só os irmãos receberem, mas também ter a possibilidade de passar a palavra de Deus, né? Porque Deus normalmente fala individualmente com cada um, e o ensinamento que Deus coloca no meu coração e no seu coração, é importante que a gente troque, né, essas experiências, porque muita coisa vai valer para o outro também, né, do que a gente entendeu, do que a gente interpretou ali daquela passagem, daquele ponto que Deus tem falado conosco, né? Então, Deus começa a formar o seu povo. Vamos começar aqui pelo título. Formação do seu povo. Formação. O que veio na cabeça dos irmãos aí pensando nessa palavra? Formação. Quando eu li o título e comecei a pensar, né, meditar aqui a respeito do que esse título pode nos trazer, a primeira coisa que veio foi uma formação universitária, digamos assim. Você imagina que uma pessoa vai estudar, vai passar ali em alguma faculdade, passar no vestibular, e dali para frente ele vai começar a ser estruturado, né? Coisa em cima de coisa, passo a cada passo, cada vez tendo mais possibilidades de ser alguma coisa que ele almeja alcançar, que ele almeja chegar, né? A gente tem aí a nossa irmã Bia, por exemplo, que acabou de passar no vestibular, ela vai fazer engenharia química. Quer dizer, ela provavelmente não entende praticamente nada de engenharia química e ela gosta disso, mas ela vai começar a ter ali uma carga diária de estudo por alguns anos e depois dali ela vai estar preparada, formada para exercer aquela função. Então, aqui, formação do seu povo, trazendo essa parte de formação para as pessoas, para nós. Se a gente parar para analisar, essa aqui é uma das partes mais importantes que a gente vai ter no livro de Gênesis. Por quê? O livro de Gênesis vai começar a falar a respeito de como tudo se formou, a partir de como a terra se formou, de como a natureza se formou, de como o tempo se formou. Mas aqui, Deus vai revelar para a gente como nós nos formamos, como Deus formou o seu povo, como ele começou a fazer com que uma parte da humanidade ali fosse separada por ele e para ele. Ele começou ali através de Abraão fazer com que o seu povo fosse formado, o seu povo fosse escolhido aqui nessa terra, né? Prometeu isso para Abraão. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Gênesis 12:1. Eu vou partilhar a minha tela e vai estar aqui na tela. Então, os irmãos podem ler também comigo aqui na tela. Compartilhar a tela. Só um instantinho.
Acho que os irmãos estão me vendo ainda, né? Eu só estou abrindo o arquivo aqui, só um instantinho. Mas deve estar, a minha imagem deve ter sumido, né? Mas vocês conseguem me ouvir. Bom, eu achei aqui. Agora vai. Prontinho, vamos lá. Anselmo, você consegue me ouvir, Anselmo? Vou compartilhar a tela e você lê para a gente? Você pode ler para a gente, por gentileza? É Gênesis 1, capítulo 1. Não, é Gênesis 12, 12. capítulo 1. Está aparecendo na minha tela, vê se você consegue ver. Consigo sim. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui a gente vê o mandamento que Deus deu para Abraão. E é um mandamento que é bem impactante, né? Como seria conosco, né? A gente vê que tudo que normalmente nos incomoda, nos tira da zona de conforto, é o que vai nos levar a formar alguma coisa nova. Porque não tem como a gente fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Então, a gente precisa enfrentar desafios, a gente precisa mudar as nossas atitudes. Para quê? Para que a gente consiga chegar no lugar que a gente deseja chegar. Muitas vezes as pessoas sonham e querem alguma coisa, mas ficam ali só pensando, imaginando e não fazem nada para chegar naquela situação, né? Então é uma coisa muito importante a gente saber que a gente precisa crer que a gente vai conseguir chegar, no caso aqui aonde Deus pediu para Abraão chegar, né? Como Deus pede para nós também, para todos nós, termos um objetivo, um sentido na nossa vida, e acreditando nisso, conseguimos fazer com que aquilo se torne realidade, porque a gente vai fazer com que a nossa fé comece a se tornar em atitude, né, na nossa vida, em atitude diária. Então, vamos abrir aqui para os irmãos uma primeira questão. Qual o impacto que essa ordem causa em você? Essas primeiras questões aqui, vamos só refletir internamente a respeito delas. E mais para frente, a gente vai fazer mais questionamentos. E esses questionamentos eu gostaria que os irmãos participassem comigo também. Então, imagina você ter de Deus uma revelação de que você tem que sair da sua terra e ir para um lugar totalmente desconhecido, sem saber o que vai ter lá, como vai ser lá, como você vai ser sustentado, que perigo que você vai enfrentar. Uma coisa bem impactante, né? Uma novidade que de repente surge na sua vida e você crê ou não crê. Se você crê, você segue aquilo, né? Vocês já fizeram alguma mudança? Alguma mudança no caso de casa? Qual o impacto que isso causou na sua vida? Eu pensei que na minha vida, depois que eu casei, eu já me mudei por 3 vezes, em 6 anos. Quase um cigano, né? A cada 2 anos, se for ver a média, eu fui me mudando de casa, né? E é bem complicado, né? Você mudar, você tem que empacotar todas as coisas, tem coisa que não vai caber em outro lugar, ou tem coisa que você precisa comprar em outro lugar para se adaptar. E mudança é uma coisa bem difícil. Uma mudança planejada já é difícil, imagina uma mudança que você não sabe, né? Para onde que aquilo vai chegar, né? E se você tivesse que mudar, para quem você levaria? Isso aqui é bem importante para a gente pensar, né? O que a gente ama, o que é importante para a gente, o que a gente não deixaria para trás, né? O que nós não deixaríamos para trás. Se você se mudasse, o que é essencial que você levaria, né? E quem você levaria, né? Que pessoas você levaria? E se Deus te convidasse, né, para sair da sua rotina? Imagina, Deus falasse para mim, me pegar como exemplo. Olha, Márcio, agora você sai do seu trabalho, você vai deixar aqui a sua família, deixar os seus irmãos aí da igreja de Vila Matilde, e você tem que ir para, sei lá, para o Acre, alguma coisa do tipo, assim, para um lugar que fosse longe. E o que será que a gente fazia, né? Será que conseguiríamos ser fiel como Abraão? Ou será que, nesse caso, a gente iria duvidar, iria pestanejar, e às vezes até murmurar, e não fazer o que Deus tem pedido, né? Tem falado para nós fazermos, né? Bom, voltou a minha carinha aqui. Então, é mais ou menos isso que vai ser discutido hoje com os irmãos. O que nós
estamos dispostos a fazer para que Deus possa fazer alguma transformação, formar alguma coisa através de nós, né? Então, vamos pegar e vamos fazer aqui alguns pontos da aula, e esses pontos da aula vão trazer assuntos para a gente discutir, para a gente conversar a respeito deles, e a partir disso a gente conseguir pegar uma bagagem para nós do que a gente consegue aprender dessa situação aqui que Abraão passou, né? Do que ele nos ensina com o que Deus fez com ele e está na sua palavra. Então, eu vou compartilhar de novo aqui com os irmãos, e aí agora vai ser em duas partes. Primeiro, um desafio que Abraão passou, e na sequência a gente discute, conversa a respeito do que isso pode nos ensinar, de como isso tem algum impacto na nossa vida. Então, só mais um instantinho. Então, aqui, meus amados, vão ser 6 desafios, né, como a revista sugeriu, e a gente conversa a respeito do que aconteceu com Abraão, de como isso pode ser tratado nas nossas vidas hoje, né, isso pode nos ensinar nas nossas vidas. O primeiro desafio... Ainda não entrou compartilhamento, Márcio. Não entrou. Ok. Obrigado, pastor. Agora sim. Agora sim. Obrigado, pastor. Então, na tela dos irmãos, aí está aparecendo, né? A primeira situação que aconteceu com Abraão, que a gente vai estudar hoje aqui, vamos refletir a respeito dela, é que ele saiu da sua parentela para ir para a terra de Canaã, a fim de obedecer ao chamado de Deus. Então, Deus o chamou e ele obedeceu aquilo, né? Abraão aceita essa responsabilidade do chamado e nos mostra que todos os servos de Deus devem buscar a vontade divina sobre como devem investir sua vida no reino. Aí aqui é mesmo uma auto-reflexão, né? Somos servos de Deus? Sim. Temos buscado a vontade divina? Sim. Mas o que a gente tem buscado? Será que a gente tem buscado a vontade divina sabendo realmente que Ele quer investir nas nossas vidas para que a gente possa investir no seu reino? E se já chegamos nesse ponto de saber que Deus quer investir na minha vida, quer investir na sua vida para que a gente participe do reino dele. Como a gente tem se mexido para isso? O que a gente tem feito? Como que a gente tem reagido às oportunidades que nos aparecem? Ou a gente, muitas vezes, as oportunidades aparecem e a gente não está nem atento àquilo e passa despercebido. Como poder falar para algum amigo do trabalho, para algum familiar, algum conselho que você vai falar já da parte de Deus ali. A possibilidade de você dar um exemplo para a pessoa. Muitas vezes um exemplo vai valer muito mais do que 1000 palavras, porque bem sabemos que não adianta você falar alguma coisa para a pessoa e você agir de uma outra maneira. Então, você mostrar o que você fala é o que você vive. E assim você vai fazer com que aquela pessoa se sinta curiosa a conhecer a Cristo, né? Se sinta curiosa de ver o que Deus tem feito na sua vida para você ser desse jeito, né? E que você reflete o amor dele de tal maneira, né? Então, a gente precisa buscar a vontade divina nas nossas vidas de maneira que a gente consiga investir na vida do nosso próximo. Porque o que a gente recebe de Deus não é só para ficar para nós. A gente precisa saber que o que a gente recebe de Deus, ele nos dá para que nós possamos abençoar o nosso próximo, né? A maior bênção de todas que nós temos é a salvação em Cristo. Então, que a gente não perca a oportunidade, né, de poder falar da salvação de Cristo, né? Poder demonstrar como somos alegres, né, por ter Cristo na nossa vida, como nós temos o conhecimento de que com Deus na nossa vida sabemos que tudo já está ganho, e isso vai fazer com que a gente reaja de maneira diferente às mais difíceis situações que sejam, e isso faz com que as pessoas ao nosso redor consigam, né, ver o que uma intimidade com Deus faz no ser humano, né, transforma o ser humano, para ter essa comunhão com Deus apenas através do seu Filho Jesus Cristo. Então, aí o primeiro desafio, né? Abraão aceitou aquele chamado, foi atrás, né, do que Deus tinha para ele, e nós, hoje em dia, né, a gente sabe qual é a vontade, qual é o chamado que Deus tem para nós, como nós temos investido nisso, né? Vamos aqui para o segundo desafio de Abraão. A segunda
coisa foi ele confiar nas promessas de Deus. Né? Ele foi chamado, e esse chamado que Deus fez para ele foi acompanhado por 3 promessas. A primeira, que ele ia receber uma terra, né? Ele ia ter a terra de Canaã, que ia estar ali para ele e para o povo dele, né? Que ia vir depois dele. E isso está lá em Gênesis 12, 1:7. E ia fazer dele uma grande nação, tá no 12:2. E fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Isso está no 12:3, né? Então, ele confiou nessas promessas, e essas promessas que Deus fez para Abraão, a gente vê que não é só para ele, são uma bênção para nós também, para todos nós, porque nós fomos chamados para sermos bênção e abençoarmos os outros, da mesma maneira que Abraão foi. O povo de Deus começou a se formar através de Abraão, e depois de Abraão, todos que são chamados a participarem do povo de Deus também são chamados para abençoar os outros. Né? Aí aqui agora eu vou conversar com os irmãos, ver se algum irmão que queira comentar aqui conosco, como que você foi alcançado pelo Evangelho? A primeira questão, como que foi a sua conversão? Ou se você já nasceu no berço cristão? Então, se algum dos irmãos quiser participar, tá aberto. Eu fui. O irmão precisa interromper o compartilhamento, tá, Márcio? Legal, legal. Eu nasci em berço cristão, mas eu fui apresentado ao Evangelho logo cedo. Bom, obviamente eu não tenho a lembrança, porque meus pais me instruíram na palavra de Deus desde o nascimento, até antes, né, na gravidez da minha mãe, eles já dedicavam a família ao Senhor e havia a prática do culto doméstico no lar. Então, ser apresentado a Cristo foi desde pequeno, também era levado à igreja para poder conhecer a Cristo já numa linguagem para mim, né, que eram do ministério infantil, mas conhecer a Cristo mesmo, eu fui conhecer aos 8 anos, que foi quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Aos 8 anos eu entendi a mensagem do Evangelho. Então, já havia sido apresentado várias vezes, e era curioso, porque quando eu era criança, quando o pastor, na época ali, meu pai, fazia ali a pregação, fazia o convite à salvação, eu achava que era um concurso de levantar a mão. Né? Então, eu ia lá, levantava a minha mão e ia lá na frente. Né? Eu achava que era algo parecido. Mas aos 8 anos, já com uma certa maturidade, né, em relação a uma criança pequena, eu consegui compreender a mensagem de salvação, e ali, então, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Então, foi mais ou menos essa caminhada, mesmo tendo nascido em berço evangélico, em berço cristão, só fui, de fato, conhecer a Cristo pessoalmente após 8 anos. Bacana. Alguém mais quer compartilhar como foi alcançado pelo Evangelho? Então, eu me converti mesmo através do meu primo, né? Meu primo se converteu primeiro, e aí, através dele, eu comecei a frequentar a igreja. Mas antes disso, quando era criança, eu tinha amigos, colegas, né, que eram filhos de pastor. E no domingo tinha culto. E eu sempre gostava de ir para a casa deles e a gente saía para ir jogar bola. E aí, uma vez ele falou, olha, eu toda vez que você vem aqui, eu deixo você ir com meus filhos, eu gosto de você, gosto da sua família, e vocês vão jogar bola junto, brinca junto, mas eu nunca vi você ir com eles para a igreja, no domingo. E a partir disso, mesmo criança, mas aí eu sentia que se eles eu gostava deles mesmo como amigos, eu tinha que acompanhar eles também na igreja.
E aí, acho que eu tinha mais ou menos 12 anos, não me lembro bem, mas foi a partir daí que eu comecei a frequentar a igreja. Foi a partir que o pastor disse, ó, só vou deixar você agora ir jogar bola, sair com meus filhos para ir jogar bola, se você também ir para a igreja. E aí eu comecei a ir para a igreja com eles para que o pastor deixasse eu brincar e jogar bola com ele. E foi a partir daí que eu comecei a ir para a igreja as primeiras vezes. E Bacana. através do meu primo eu aceitei a Jesus. Eu também sou de berço cristão. A, a minha mãe é filha de pastor e sempre foi cristã, ela também foi de berço cristão. Então, desde novinho, ia na escola bíblica, era da Assembleia de Deus, né, antes de vir aqui para a Igreja Batista de Vila Matilde. E só que eu reparo que eu ia para a igreja, mas a minha conversão mesmo, né, quando fui alcançado pelo Evangelho, foi depois de vir para cá congregar com os irmãos. Por quê? Porque você passa a ser realmente alcançado pelo Evangelho quando você começa a perceber as responsabilidades que nós temos por sermos herdeiros dessa promessa. A partir do momento que você percebe a responsabilidade que você tem, que você começa a agir conforme o que Deus já te deu para você viver daquela maneira, eu acredito que é o momento que vira a chave, digamos assim. Foi assim na minha vida, né? Eu sempre falo que eu me converti de verdade depois que eu casei. Porque antes disso, parece que não levava a sério, não estava em cima do muro, e quem é morno, a Bíblia nos diz, né, que vai ser vomitado. Não adianta você achar que está um pé no mundo e um pé na igreja, né? Não tem como você dividir. Ou você é totalmente de Deus, ou você é totalmente do mundo. Por isso que eu vejo que eu era totalmente do mundo e tinha uma vida religiosa, digamos assim. Ia quase todo domingo com minha mãe na igreja, mas não estava nem aí para as coisas de Deus, eu não estava nem aí para me dedicar para ter realmente uma transformação de vida. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente é responsável por sermos herdeiros dessa promessa e como isso vai fazer com que a gente tome atitudes na nossa vida. Se você realmente foi alcançado pelo Evangelho, entendeu o Evangelho, então não tem como isso não te consumir de tal maneira que você vá viver conforme o Evangelho. Você entender o Evangelho é uma coisa, agora você viver o Evangelho é outra. E é o que todos precisam fazer, né? Não adianta você se dizer cristão, você tem que viver e tem que agir como cristão. Não só conhecer a palavra de Deus, né? O príncipe desse mundo conhece muito bem a palavra de Deus, mas não só conhecer a palavra de Deus, mas sim viver ela, né? Colocar ela em prática. Né? Então, que a gente saiba que a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Evangelho, a gente tem uma grande responsabilidade de levar isso à frente, de continuar participando da formação do povo de Deus, porque se agora ele nos deu essa possibilidade, não é para ficar só conosco, né? A gente tem que passar isso para frente, como se fosse uma corrida, tem aquelas corridas de bastão, que uma pessoa pega e passa para o outro bastão, e o outro corre e passa para o outro bastão. A gente está vivendo no meio de um tempo que a gente, nesse momento, o bastão está conosco. O que a gente fez? A gente recebeu o evangelho, nossa, a gente tem que passar para frente, tem que passar para mais pessoas, ser instrumentos na mão de Deus, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, e não a nossa vontade mesmo. Né? Porque a partir do momento que Deus faz com que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas, aí sim a gente está colocando, né, em prática o que ele nos ensina e mostrando, né, para o mundo que fomos alcançados pelo Evangelho e trazendo mais pessoas para também serem alcançadas. Né? O próximo desafio que temos aqui proposto é a respeito do plano missionário. A gente vê que a terra de Canaã ela era uma ponte que estava ali entre o Egito e a Mesopotâmia. Então, Deus mandou Abraão para lá fazer ali a sua habitação, já pensando nisso, no plano missionário que ele tinha para Abraão, para alcançar outras pessoas, né? Então, de que maneira que a gente tem feito nesse plano missionário de Deus nas nossas vidas? Porque Deus também tem um plano missionário para todos nós, os servos dele do século 21. De que maneira, né, você e eu temos feito para que esse plano missionário de Deus se cumpra nas nossas vidas? O outro desafio que a gente aprende também aqui com Abraão é a respeito do culto público a Deus. Quando ele chegou em Canaã, ele viu que se cumpriu ali a promessa de Deus para ele.
a primeira coisa que ele faz é edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 12, 7. Então, como Noé também fez, quando ele desceu da arca ali, a primeira coisa que ele fez foi fazer ali um altar e cultuar o Senhor, porque reconhecendo que Deus está na frente, né? Que Deus é que tem a rédea das nossas vidas, né? Nós pertencemos a Ele é o nosso Senhor, então tudo que acontece a gente tem que agradecer a Ele, reconhecer que é Ele que foi o responsável por aquilo se concretizar na nossa vida. Né? E como que a gente tem agradecido isso? Agradecido a Ele. A gente pode manter o nosso fervor de adoração se a gente negligencia as reuniões públicas de culto a Deus? Como a gente tem participado dessas reuniões? Como que a gente tem mostrado, né, às pessoas, à sociedade, que a gente reconhece que temos um Deus e que nós o adoramos e dedicamos a Ele tudo que a gente tem, tudo que a gente é, a nossa vida de uma maneira completa, né? Como que a gente tem feito nas nossas reuniões de culto público? Será que a gente tem mostrado isso? Lembrando que a gente cultua a Deus em todos os momentos da nossa vida. Muitas pessoas pensam, vou cultuar a Deus quando vou na igreja. Eu estou ali na igreja cantando, estou na igreja ali orando, estou cultuando a Deus. Mas não é só dentro das paredes da igreja. É na nossa vida no geral. Você cultua a Deus quando você está fazendo a vontade dele ali dentro da sua casa, quando você está fazendo a vontade dele quando você está dirigindo, enquanto você está no seu trabalho, quando você se dedica a estudar, a buscar a palavra dele, quando você se dedica a ter mais comunhão com ele, para você entender o que ele quer para a sua vida, e quando você pega e coloca isso em prática, põe essa fé para funcionar, e você mostra para Deus, não precisa mostrar que ele conhece o nosso coração, né? Mostra para todas as pessoas ao seu redor, né? Olha, minha vida é uma vida de culto a Deus, e isso se torna público, né? Dessa maneira que a gente vai conseguir demonstrar para todos que estão ao nosso redor a nossa gratidão por Deus, né? Mostrando para Deus mostrando para as pessoas que Deus tem o senhorio total sobre a nossa vida. Né? E a gente tem que mostrar também que a gente tem a motivação, né, para cultuar a Deus. As pessoas, se alguém chegar para você e perguntar, mas para que você vai na igreja todo domingo de manhã? É o dia que você poderia ficar dormindo em casa, o dia que você poderia estar descansando, por que você tem que fazer isso? Você realmente precisa se sacrificar para Deus? As pessoas olham desse jeito, né? Mas um cristão vai estar no seu coração com aquela ardente vontade de demonstrar para Deus o amor que tem por Ele, o amor, a gratidão que tem de tentar, pelo menos, devolver uma parte do amor que Ele já nos dá, de tudo que Ele fez por nós, né? De estar junto com as pessoas que também têm essa mesma devoção, né? Unidos como igreja, como corpo de Cristo. Né? Então, qual é a nossa motivação para cultuar? Porque se a gente tem uma motivação realmente grande e que nos consome de tal maneira, a gente não vai nunca negligenciar participar dos cultos públicos. Né? Isso vai ser uma coisa que vai vir naturalmente na nossa vida. Né? Não vai vir de uma maneira que você precisa se esforçar para isso. Né? Você já foi transformado por Deus e agora você é um adorador de Deus, porque Deus o tornou isso. Né? E não porque você precisa se esforçar a pensar para fazer isso. Como se você já precisasse fazer se pensar, porque essa é a sua natureza agora. Né? Essa é a sua natureza. Então, que a gente tenha motivação para cultuar a Deus, e essa motivação faz com que a gente, em nenhum momento, chegue a negligenciar, né? Qualquer oportunidade que a gente tem de publicamente demonstrar o nosso amor por Ele. Aqui mais um desafio, o quinto desafio, mostrando que a fé de Abraão foi testada. E a fé dele foi testada, primeiro, quando ele teve fome. Ele teve fome e isso fez com que ele tivesse que ir até o Egito. E a segunda coisa que fez a fé dele ser testada foi ele se separar de Ló. Se separando de Ló, ele não ia ter mais como ter a ajuda do seu sobrinho ali em tempos de guerra. E ele ia ter que confiar estritamente em Deus e não mais na força dele, né? Porque ele já estava ali sozinho, sem a ajuda do seu sobrinho. E Deus mostra para ele como que, mesmo ele falhando, mesmo ele saindo ali em algum momento da vontade de Deus, Deus continua cuidando da situação. Né? A gente vê que quando ele chegou lá no Egito, ele deu um jeitinho, né? Acharam a Sarai, a esposa dele ali, uma pessoa muito elegante, bonita,
E ele ficou com medo de morrer. Então ele deu um jeitinho ali para que ele conseguisse sair daquela situação. A gente vê que a fé dele ali talvez fez com que ele precisasse confiar nele e não confiar em Deus, porque se ele confiasse em Deus, ele sabia que Deus tinha promessas na vida dele, que ainda não tinham se cumprido, que Deus tinha um plano para a vida dele, que ele não precisava ter medo de homens, ele precisava só entregar que Deus teria o controle de todas as coisas. Mas ele mesmo falho, Deus vai e trata, né, do que ele fez ali. Deus faz com que a mulher dele volte para ele e que dali ele continue seguindo ali o plano que Deus tem para ele. E isso nos ensina que nós, mesmo falhando tanto, né, sendo falhos, Deus também nos corrige e continua nos amando, né? Continua tratando das nossas vidas. Né? E que a gente tem que saber que as falhas não podem ser uma constante na nossa vida. Você falhou uma vez, ok. Agora, se você vai ficar repetindo esse erro, aí tem que ver que se realmente tem alguma coisa errada com você. Porque Abraão falhou nessa vez, e depois você vê que para frente, ele não tem mais algum momento que ele deixa de fazer a vontade de Deus, de ter a fé dele pautada em Deus, de fazer as coisas conforme Deus orienta no coração dele fazer. Tem que ser assim conosco também. Erramos, falhamos, ok, Deus nos perdoa. O seu filho veio aqui e foi sacrificado, né, para isso, para nos perdoar das nossas falhas e poder nos justificar diante de Deus. Agora que nós não podemos fazer falhas contínuas nas mesmas coisas, falhando. Será que ali a gente teve um real arrependimento? Será que a gente buscou que Deus tratasse isso nas nossas vidas para que não voltasse a acontecer? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e acontece porque pela nossa natureza é mais forte do que a gente. Você não quer fazer, mas é aquilo, né? Eu não quero fazer, eu não quero comer esse doce, mas eu preciso muito. E você ali pedindo e você, numa fraqueza, vai lá e faz. Então a gente precisa pedir para Deus nos revestir do seu Espírito Santo para que a gente consiga, né, renunciar às coisas que a gente tem feito de errado. Né? Porque ele nos trata, ele que vai nos tratar. E como a gente tem que fazer? A gente tem que buscar esse tratamento. Buscar para Deus e colocar para ele em oração. Né? Tudo que a gente é falho, tudo que a gente não consegue fazer, tudo que tem sido difícil para a gente. Porque aí sim, Deus vai ter espaço nas nossas vidas para tratar conosco. Né? Ele quer nos tratar. Basta nós querermos ser tratados e nos entregarmos para ele, né, de verdade, com o coração quebrantado, arrependido, e esse coração que vai estar pronto para ser tratado ali nas mãos de Deus, para que a gente não volte a errar, né, a gente não volte a fazer coisas que parece que são impossíveis de fazer, como uma pessoa que é viciada em álcool, viciada em algum tipo de droga, uma coisa que, pela natureza da pessoa, ela não vai conseguir sair dali, aquilo consome a pessoa de tal jeito que ela, pelas forças dela, não consegue. Mas Deus dá força, Deus dá possibilidade, Deus dá um escape. E é nisso que a gente tem que se focar, né? Para que em cada pequeno detalhe da nossa vida, tudo que a gente faça seja, né? Para cultuar Deus, que a nossa vida seja, né? Uma grande demonstração do nosso amor por Deus, né? E para isso a gente consiga ser lapidado por Ele, né? Nos permitir ser lapidado, ser tratados por Ele. Né? O sexto desafio que a gente tem aqui é a nossa fé em Deus. Nossa fé em Deus. A fim de incentivar a sua fé, Deus levou para fora e mandou contar as estrelas, se pudesse, acrescentando, assim será a sua descendência. Eu vou compartilhar com os irmãos agora a tela, porque eu vou pedir para os irmãos participarem comigo aqui desse último tópico, esse último desafio, o sexto desafio, que é a fé em Deus. Só um instantinho, irmãos, que eu vou colocar na minha tela aqui, os irmãos leem comigo o slide. Os irmãos estão vendo? Então, aqui, a fim de incentivar a sua fé, Deus levou para fora e mandou contar as estrelas se pudesse. Então, a gente vê que ele, no momento de fraqueza, né, Abraão achando que, puxa vida, mas eu estou ficando tão velho, será que eu vou conseguir realmente ter filhos? Deus, as coisas estão ficando de um jeito que parece que a sua promessa não vai se cumprir mais na sua vida. E Deus mostra para ele, né? Assim será a sua descendência, mostrando todas as estrelas do céu para ele, mostrando que realmente ia se cumprir, e ele aceitou aquilo, né? Ele aceitou, e ele esperou ali pelos próximos 25 anos até o nascimento de seu filho, sabendo que a fé de Deus ia se cumprir na sua vida.
parece que cada vez que ia passando ia ficando mais difícil, né? Mas ele em nenhum momento mais pestanejou. Abraão encarou o futuro ali confiante em Deus. E aí agora eu vou abrir com os irmãos aqui para a gente compartilhar momentos que passamos, né? Será que a gente pode afirmar que em algum momento que as coisas parecem que são impossíveis, que estão fora do nosso controle, que não tem mais como dar certo, Deus pode fazer um milagre na nossa vida, né? Ou já fez um milagre na nossa vida? Podemos afirmar isso ou dar algum exemplo, algum momento de alguma cura que foi bem complicada, que parecia que já estava certo que a pessoa não passaria por aquele problema, desenganado pelos médicos, né? Eu vou contar para os irmãos aqui, vou começar, né, contando a respeito da cura que Deus deu à minha mãe. A minha mãe teve uma parada no esôfago, parou totalmente, então ela não conseguia mais engolir nenhum tipo de alimento, ela não conseguia comer nada, não conseguia nem tomar água. Chegou um momento que ela não conseguia nem mais fazer o movimento para a água entrar no corpo dela. Então ela foi internada, ficou internada ali por uns 3 meses. Meu irmão já tinha nascido e eu ainda não. E ela internada, já desenganada pelos médicos, que há tanto tempo que aquilo não funcionava, mas ela não tinha um perigo de morte eminente, né? O perigo é que ela não tinha mais como se alimentar e ia ter que passar o resto da vida através de soro, né? Então ela ficava tomando soro ali, não conseguia comer nada, não conseguia beber nada, tanto tempo ali já internada, sem saber o que ia ser da vida dela, né? E aí, as irmãs ali da oração, né, na Assembleia de Deus, é o círculo de oração, foram lá um dia orar por ela. E ela disse que enquanto estava orando por ela sentiu a garganta dela pegando fogo, assim, como se estivesse ficando muito quente, muito quente, muito quente, enquanto as irmãs oravam por ela. E aí ela sentiu vontade de tomar água, e ela não podia tomar água, porque se ela tomasse água, aí ela tinha risco até de se afogar, de passar mal, porque e ela ia vomitar, não tinha como, não estava funcionando, né, o lugar ali, a garganta dela para poder tomar aquela água. E aí ela sentiu aquela vontade, ela tomou água, disse que desceu, que foi a água mais deliciosa que ela tomou na vida dela, e que dali para frente ela teve fé e ela conseguiu tomar água e depois voltou a comer. E então foi um milagre, né, que Deus fez ali para a vida dela. E aí depois disso ainda que eu nasci. O médico ainda falou para ela que ela, pelos problemas de saúde, ela não poderia ter outro filho, que seria muito difícil e tal, mas Deus curou ela e ainda deu mais um filho para ela, né? Então a gente vê que naquele momento que estava complicado para ela, estava tão difícil, ela achando já que talvez não poderia sair do hospital nem para cuidar do outro filho dela, ela saiu, pôde cuidar do meu irmão e ainda cuidar de mim também, né? As coisas mudaram, né? Um milagre ali na vida dela. Então eu vou passar para os irmãos, alguém que queira abrir algum momento que parecia ser bem difícil, alguma situação complicada, e que Deus foi lá e fez a diferença na vida dos irmãos. Está aberto, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode falar. Não, ninguém tem nada para conversar a respeito de algum milagre, alguma coisa que aconteceu na vida. O maior milagre de todos que a gente tem é a salvação, né? Pensar a salvação de Cristo, que coisa extraordinária, né? A salvação de Cristo nas nossas vidas. Esse é o maior milagre que qualquer ser humano pode receber, né? O pastor Salovi levantou a mão, vou passar para ele a palavra. Uma das coisas mais importantes é como Deus vai conduzindo cada situação, colocando no determinado momento a presença da gente em alguns lugares que a gente depois vê esse agir de Deus e a gente entende que realmente ele vai fazendo. Não é algo novo, mas é algo bem antigo. Era naquele tempo daquele dispositivo eletrônico que a gente carregava, que recebia um sinal, e a gente é o bip, que a gente recebia o sinal e depois ligava para a central para saber, né? E aí eu recebi esse sinal, mas eu falei assim, bom, Deus está me conduzindo para ir na casa da irmã, eu vou lá, depois eu vejo esse sinal. E aí, então, eu cheguei na casa dela e naquele momento que eu cheguei, o marido dela havia acabado de falecer. E aí ele
tinha caído no quintal, eu tirei o batimento, colocando a mão no pescoço, mas ele já havia morrido mesmo, não tinha mais nada que fazer. E aí, então, chamamos a ambulância, quer dizer, chamamos a polícia veio, chamou o pessoal e já tinha recolhido o corpo porque estava na rua, né? Ele estava entrando em casa e caiu, né? E caiu morto. E aí, então, eu fui dar atenção para a mulher e a irmã. E quando eu estava conversando com ela, entrou uma vizinha. E a vizinha não conseguiu falar absolutamente nada. Ela ficou extasiada olhando para mim e para a mulher, né, para a irmã. E depois que a irmã já estava bem, né, ela disse: quem é esse, Dona Maria? Aí ela disse: é o pastor. Puxa vida, mas ele parece um anjo, né? E aí eu disse para ela: Deus envia os seus anjos, né, para momentos difíceis na vida das pessoas. E o texto de hoje mostra exatamente como Deus vai à frente de cada situação. Essa irmã Maria é Maria Cavalheiro, mãe do Plínio, membro da nossa igreja, e o pai então faleceu. E aí daqui a pouco foi chegando a família toda, mas eu fui o primeiro. E é interessante isso. Você não tinha a menor noção de qual era a mensagem, mas o Espírito Santo de Deus estava indo para outro lugar. O Espírito Santo de Deus pegou, simplesmente mandou eu ir até a casa da irmã, né? Então, são coisas que a gente vê como Deus dirige as nossas vidas e dirige a sua obra. Ele sabia que ela precisava, naquele momento, dessa situação. Imagina uma senhora idosa, com o marido caído morto lá, e sem nenhuma possibilidade de ligar para os filhos, sem nada disso. E Deus então possibilitou toda essa ação ser feita e veio de uma forma tão rápida, né? Que deu tudo certo e Deus foi abençoando e confortando o coração daquela irmã. Então, a gente percebe que Deus cuida dos menores detalhes, né? E vai nos dando a sua presença e a sua bênção. E a gente tem que estar apto a ouvir, né, o falar do Espírito nas nossas vidas. Né? Como que a gente está no quesito obediência? Quando Deus fala conosco, a gente tem obedecido? Se Deus pede algo para a gente que é bem difícil, qual que vai ser a nossa atitude? Será que vai ser de questionamento ou vai ser de obediência? Então, aí fica para a gente refletir. Para a gente refletir que se realmente a gente sabe que a gente faz parte do povo de Deus, que o Deus formou o seu povo e por isso nós hoje temos a palavra dele, né? Porque ele, o controle dele trouxe o evangelho até nós e agora nós fazemos parte do povo de Deus que vai fazer a formação do povo de Deus no futuro, né? Então temos que ter essa responsabilidade nas nossas mãos e atento, né, que Deus pedir, por mais difícil que seja, que a nossa atitude sempre seja de obediência, né? Seja de fé, sabendo que Ele tem o controle das coisas. Se Ele está nos pedindo, com certeza aquela é a melhor direção que nós temos que tomar. Né? A melhor direção que nós temos que tomar. Então, é isso, amados irmãos. A nossa aula vai ficando por aqui. Vamos só fazer um resumão aqui do final dela, né? Que a gente tenha compreendido que Deus chamou Abraão e Abraão respondeu, né, com fé, um chamado que era bem complicado ali, bem difícil aos olhos dos homens. Né? E reconhecer que pela fé as promessas divinas são cumpridas no nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. Isso é o principal, a gente saber que a gente já tem a vida eterna, a gente já é cidadão do céu, então que a gente vive aqui na terra já conforme cidadão do céu, né, fazendo o que Deus tem para nós, que tem proposto para nós, né, aceitando essa responsabilidade de Deus, o chamado que Ele fez para a nossa vida, né, refletindo sempre sobre os desafios que Deus tem colocado para a nossa vida e como nós temos respondido a isso. Né? Então, que a gente possa estar atento, né,
Deus chamar, nossa resposta sempre seja sim, obediência. Está difícil, mas é Deus que está falando. Então, a gente, como filhos obedientes, vamos lá e vamos fazer, porque a gente sabe que Deus é que vai dar o chão para a gente pisar, né? Se Ele está mostrando que a gente vai para o lugar não tem como, Ele vai dar possibilidade para aquilo se cumprir, porque a vontade dele sempre vai se cumprir. Né? Cabe a nós escolher se a gente vai participar disso, ter a honra de participar disso, né? Ou não, vai se esquivar e vai perder até a oportunidade de ser instrumentos, né, ali nas mãos dele. Então é isso, amados irmãos. Abrir para as considerações finais, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não? Então, 10h05. Mesmo com atraso, conseguimos acabar a aula aí dentro do horário. Desejar um bom domingo aos irmãos. Logo mais a gente tem um culto. E que Deus esteja conosco aí. Pedir para os irmãos que leiam a revista, estudem, para que no próximo domingo a gente consiga conversar mais aqui, debater mais a respeito da palavra de Deus. Amém, amados? Então, um abração a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Isso, queridos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.